então, meu nome é Ângela Ramos, sou a primeira aprenda da 24ª Região Tradicionalista e trago ao conhecimento de vocês, então, a arquitetura em Chaimel. A arquitetura é essa muito difundida em nossa região pela questão da imigração alemã na 24ª Região Tradicionalista. Apesar de estar representando a cidade de Encantado, que tem no seu povo a imigração italiana, tenho a minha origem na imigração alemã. Sou alemã, de sangue, de alma e coração, e também falo alemão. Bom, a arquitetura em Chaimel surgiu primeiramente com as tribos bárbaras, mas foi na Idade Média que ela teve o seu apogeu. O que consiste a arquitetura em Chaimel? Diferente do que as várias pessoas acham, não é um estilo e sim uma técnica construtiva. De que forma? São quadros de madeiras feitos tanto na horizontal quanto na diagonal e que depois são preenchidos com tijolos e barro, da forma que vocês podem enxergar aqui. Antigamente, o que acontecia? Quando os imigrantes chegaram no nosso estado, eles não tinham muitos recursos e nem muitas ferramentas. Quando se instalaram aqui, eles tiveram que abrir picados, que então na época eram cheios de vegetação. A primeira residência foi a choça, que nada mais era do que os galhos das árvores que eram cortadas, que eram colocadas sobre uma viga, apoiadas em forma de cabana, que foi, na verdade, uma residência provisória, que durou daqui um pouco, um ano e pouco, até que eles conseguiram se aperfeiçoar, fazer um nivelamento do terreno, para então poder construir um outro tipo de residência, que foi a de pau a pique, muito largamente difundida em todo o território nacional como mundial, que é esta casa que vocês podem enxergar na foto assim, que consistia de que forma de sistema construtivo, que era o sistema de taipa, que eram feitos, levantados pilares, e depois eram feitos entreliçados, que eram preenchidos com barro, da mesma forma que vocês podem ver na foto, entreliçado e depois preenchido com barro. Essa técnica também durou por alguns anos, longos anos, e o chão dela, uma curiosidade, era de chão batido, como na época não existia ainda madeira cortada ou serrada, então o chão era batido. Essa técnica depois foi sendo abandonada com o aperfeiçoamento das colônias e com a prosperidade também. Foi então que eles decidiram pelo Chaimel. Como as pessoas que vinham da Alemanha, na época, possuíam um certo grau de conhecimento, essas pessoas que na Alemanha eram serventes, vamos dizer assim, ou auxiliares, aqui no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, viraram mestres. Ou seja, eram eles que planejavam e ajudavam na construção da casa, juntamente com a família. Pois todo o serviço que era feito na construção da casa em Chaimel era feito em comunidade, onde todos se juntavam em prol de uma construção. Enquanto que as mulheres preparavam o barro, os homens então ficavam responsáveis pela madeira e pelo preenchimento do enxaimel. Na nossa região, eu tive o privilégio de conhecer várias casas, que são essas casas que estão aqui, se vocês querem chegar mais perto. Aqui é o mapa da nossa região tradicionalista, que é a 24ª, que engloba uma parte do Vale do Taquari, uma vale do Rio Pardo, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias casas. E foi uma curiosidade que na época eu não sabia, que na verdade em Chaimel tem duas características bem fortes, que é a casa residência, no caso, desculpa, que é a residência westfaliana, que vem da região da Westfália, e a residência de Hunsrück, que é uma região da Alemanha que, na verdade, o sistema é o mesmo, porém o estilo da casa é um pouquinho diferente. Como vocês podem perceber, essa casa aqui de cima tem uma característica westfaliana, que é o caso do sótão. Toda casa westfaliana tem um acesso interno da casa por uma escada que dá acesso a um sótão, onde antigamente até se fazia um quarto, que hoje não acontece mais. Na parte de baixo, que é essa aqui, é uma casa que vem da região de Hunsrück, que é uma outra parte de colonização da nossa região, que ela ganhou, na verdade, um alpendre, uma varanda, né? O que isso gerou um telhado diferente. Na casa westfaliana, em geral, o telhado é simétrico, ou seja, igual dos dois lados. Na casa de Hunsrück, a casa fica com um telhado diferente, que ele ganha um prolongamento, ou seja, ele fica assimétrico. São os dois tipos de casa. Na nossa região foi muito difundido a casa com o porão com pedra de areia, que é essa que vocês podem ver aqui localizada na cidade de Forquetinha. Hoje, ela está localizada dentro de um parque histórico. Antigamente, ficava na Picada Café, que é o interior da cidade, então. Só que, para motivos de preservação, eles decidiram pegar essa casa e trazer para dentro do parque histórico. Da mesma forma que as casas de Lajado também, onde se teve uma preocupação muito grande em transferi-las
do interior para o centro da cidade. Aqui são duas casas e aqui também tem uma casa com alpendre que é bastante característica. Um dos métodos construtivos que se foi utilizado inicialmente na nossa região foram as pedras assentadas como se formasse um mosaico. Mais tarde, então, elas vieram como uma pedra de areia, que é mostra na foto acima, e o preenchimento dela, no início, era feito com taipa. O que é a taipa? É um sistema construtivo feito onde o barro era colocado entre duas madeiras, duas tábuas, e preenchido a soco dentro da madeira. Ficava por um certo tempo ali, depois eles retiravam e faziam o mesmo processo até que se fizesse então todo o preenchimento da casa. O que não foi muito difundido por causa do nosso clima, que é muito úmido, e por causa do barro acabava então caindo a casa, mas isso também. Essa característica que vocês podem ver aqui foi uma das mais utilizadas na nossa região, que era o assentamento em pedra de areia, que é a pedra mais encontrada na nossa região, onde era feita a viga de baldrame, assentada de madeira, e depois então o preenchimento com tijolos. Outra também foi a técnica empregada com pedras. Isso. Onde, como eu já mencionei, era feito um mosaico de pedras, então assentado diretamente sobre a pedra, assentado o tijolo. Nós temos na nossa região um sério problema na preservação dessas casas, que é o que está acontecendo nesses parques históricos. Apesar de eles transferir boa parte dessas casas no estilo original e fazendo o preenchimento correto do enxaimel com o barro, muitas outras casas são construídas da forma errada, achando que o enxaimel é um estilo, coisa que não é. O que acontece? Eles constroem a casa em material tijolo, de barro hoje queimado, e fazem todo o assentamento com cimento, e as vigas que deveriam ser feitas em madeira são feitas com um rebaixo no próprio cimento. Então isso é uma coisa que vem entrando bastante em declínio na nossa região e é um cuidado que não está sendo tomado mais. O meu trabalho hoje, felizmente, está sendo tese de um doutorado dentro da minha faculdade, qual faço arquitetura e urbanismo, e vai ser resultado e depois será o resultado então de um livro. Nós, juntamente com o Instituto Histórico da faculdade, estamos montando uma pesquisa referente à colonização alemã, juntamente com a arquitetura no Vale do Taquari e Rio Pardo. Então eu posso fazer uma pergunta? Claro! Nesse do mosaico também é feito com uma estrutura de madeira e preenchido com as pedras? Não. O mosaico geralmente era feito porque foi a forma mais rápida que eles encontraram de poder assentar a casa, porque eram os materiais mais perto que eles tinham. Tanto que essa da pedra de areia, ela só foi utilizada onde ficava perto das pedreiras, porque senão ficava inviável a obra pelo transporte, como são pedras muito pesadas, não havia esse deslocamento prático como a gente tem hoje, de pegar o caminhão e ir lá na pedreira, pegar e trazer para a obra. Então, na verdade, esse sistema só foi mesmo utilizado onde ficavam perto das pedreiras. A pedra, então, como eles acabavam fazendo o aterramento ou planificando o terreno, acabavam surgindo as pedras. Então, era o sistema mais prático, assim, mais funcional que eles acharam na época. Tanto que a pedra não foi muito utilizada mais depois, porque a umidade passa muito facilmente através da pedra de areia. Então, não se usou mais muito essa pedra. Sentado. Isso, trabalho sentado. De paciência. Assim, o que foi que aconteceu aqui que nós fizemos meio que lá em casa comunitariamente, né? Todo mundo teve um pouco de colaboração. Outra característica muito importante também é que nesse sistema não era usado pregos de metal, e sim pregos de madeira, da mesma forma que foi feito aqui. Então todo o sistema é feito por encaixes de madeira e se utilizando pregos de madeira também. Que na verdade os alemães tinham uma certa restrição a esses produtos industrializados, que foi uma das causas que eles encontraram para vir para o Brasil, porque como se começou a industrialização, eles não tinham mais o que fazer na Alemanha, estavam empobrecendo e foi um dos fatores que trouxe eles para o Brasil. Então eles tinham um pouco de resistência. Da mesma forma que o tijolo eles preparavam na própria propriedade. Era feito um buraco no chão e a queima era feita ali mesmo, onde as mulheres preparavam o barro, os homens queimavam em formas e depois então eles já levavam isso para dentro da obra. E sempre tinha que ter uma sincronia muito rápida, tanto do marceneiro como do pedreiro. Porque a madeira tinha que estar pronta antes do pedreiro começar a obra, porque senão o pedreiro não ia ter serviço.
pedreiro e o marceneiro surgiram nas casas enxaimeiras muito depois, por causa que, como era feito tudo em comunitário, era muito mais barata a obra. Então, na verdade, hoje as casas que estão situadas no meio urbano não perderam as características porque são casas da época ainda, da mesma forma que foram essas que eu visitei. Existem casas de 120 anos, só que nenhuma das pessoas soube me informar com precisão a data da casa, porque geralmente é a quinta, ou sexta, ou sétima família que já estava morando nessa casa. Só uma perguntinha. É uma técnica construtiva tradicional e ela tem algum motivo especial para ser com essa armação? Alguma coisa? Na verdade, ela surgiu na Europa para substituir a casa de madeira. Como na época eles estavam fazendo essa fabricação de madeira, acabou que, da mesma forma que acontece hoje aqui no Brasil, o desmatamento excessivo, então eles tinham que substituir essa questão da madeira por uma questão mais econômica e que não onerasse muitos custos, né? Então, por isso que foi substituída a madeira pela pedra, ou tijolo, na verdade. Tanto que aqui no Brasil, quando eles começaram a fazer, mais específico aqui no nosso estado, a telha da casa era feita de madeira. Como você pode ver nessa casa aqui, a única da região com ainda o telhado de madeira, que é preservado. Só que eu não encontrei ninguém, porque na casa não mora mais ninguém, a casa é encercada, então a gente não teve muitas informações. Mas é a única casa da região que ainda trabalha com o sistema de telhas de madeira, que depois foram sendo substituídas pelas de barro e depois então pelas telhas de zinco. E essa pesquisa é da universidade? Não, essa pesquisa, na verdade, surgiu por uma questão minha própria, de resgate da própria origem minha, através do processo constitutivo. São de livros da faculdade, sim, onde eu fiz toda a referência bibliográfica, sim, mas com a ajuda de professores para o desenvolvimento da pesquisa. Né? E com a pesquisa pronta, o que você pensa em fazer para difundir ela? É justamente isso. Então, esse trabalho que agora vai ser que foi resultado de uma tese de doutorado. Esse tema é algo bem singular, né? Mas histórico, é preservação. E daí, na verdade, é a questão do livro, que a gente vem já batalhando há algum tempo para a elaboração de um livro dentro da Faculdade de Arquitetura nossa, que ainda não saiu. E a gente precisa muito disso, porque justamente como eu falei, esse cuidado que eles estão tendo de transportar essas casas, que eles desmancham, na verdade, e levam até os centros históricos, está sendo cuidado, mas ao mesmo tempo não, porque a forma que eles apresentam as casas dentro desses parques históricos é em forma de aldeia. E como a gente bem sabe no nosso estado, os alemães nunca viveram em aldeias. Né? Então, essa é uma forma que a gente está procurando então, de desmistificar um pouco. Que todo turista que chega na nossa cidade pensa que a gente morava numa aldeia, assim. Então, é meio prejudicial para a própria cultura, né? Coisa que a gente não teve, tanto que a gente morava em linhas e picadas, mas morava praticamente um do lado do outro, né? O mesmo sistema que é hoje. Tá bom? Obrigada. Uma boa noite.